Chorinho, o tanguito brasileiro. Quando o choro, pela sua maneira interpretativa solta e sincopada, repleta de ornamentos e improvisações, como mostramos nos vídeos, a síncopa nos corpos dançantes, e assim se dança o choro, atraiu uma vasta gama de ritmos, nos quais se basearam os compositores, dando origem a variações específicas, como a valsa-choro, a polca-choro, o choro-canção, o forró-chorado. Porém, com o machixe não é usada a expressão machixe-choro, mas sim, machixe, apenas. Mas a principal e mais importante associação foi com o samba, dando origem ao samba-choro. No seu inicial formato com base nos instrumentos trazidos pela corte portuguesa, atraiu grande número de instrumentistas que rapidamente se adaptaram e aderiram ao seu formato hierárquico instrumental, passando protagonismo para o cavaquinho, o acordeon, o bandolim. Logo compositores, instrumentistas, cantores começaram a aderir o novo ritmo e classificar suas composições como choro, visto que esse no final do século XIX já estava muito em moda no Brasil colônia. Foi assim com Calado Júnior, que classificou sua composição Flor Amorosa como sendo choro, sendo a pioneira nessa rítmica. Chiquinha Gonzaga, que se encontrou com a boemia carioca, num momento de rebeldia, através do conjunto Choro do Calado, teve oportunidade de compor obras como Cateretê Corta a Jaca. Ernesto Nazaré, bastante relutante, só se permitindo chamar suas composições de tangos brasileiros, mas que na realidade era uma fusão abrasileirada da habaneira com o andamento da polca e às vezes do machixe, resultando num ritmo mais brejeiro e alegre, era o tanguito brasileiro, como se referiam os argentinos, exemplificados nas obras Odeon, Brejeiro e Sertanejo. Mas foi com Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, que o choro se definiu, e a síncopa herdada do lundu e batuque fez com que o chorinho modificasse a sua forma inicial de 3 partes independentes entre si, para 2 partes correlatas, no formato pergunta e resposta, muito próprio nas composições de sambas daquela época, melhorando o desempenho dos novos instrumentos incorporados. Importante dizer que esse já era o formato praticado intensamente entre jazzistas em Nova Orleans, nos Estados Unidos da América. De tal iniciativa, o crítico musical Cruz Cordeiro afirmou ser uma inaceitável influência do jazz, comportamento muito avançado para a época, mas que deu uma forma mais agradável de tocar, ouvir, dançar e amar o samba brasileiro. Afirmação feita após Pixinguinha e seu conjunto Os 8 Batutas, composto de Pixinguinha, Mauro Almeida, Donga, Nelson Alves, dentre eles, terem retornado de um festival de música em Paris, no ano de 1917, sob o patrocínio da família Guinle, onde tiveram oportunidade de encontrar Louis Armstrong, gênio do jazz americano. Suas composições musicais, Carinhoso, 1927 e Lamentos, ambas gravadas em 1928, são 2 marcos inovadores do choro, com centenas de diferentes interpretações criativas por todo o mundo. Importante pontuar que esse formato passou a ser chamado chorinho, sendo intensamente executado nas praças, bares, reuniões familiares, clubes e gafieiras, tendo nesse último atingido maior sucesso enquanto dança, devido sua forma sincopada que muito favorecia as coreografias a 2, peito a peito e bem arredondadas. Nesse novo formato, como chorinho, muitas outras iniciativas surgiram, com Jacob Pique Bittencourt, o bandolim assumiu destaque em composições como Noites Cariocas, Remeleixos e Doce de Coco. Com Valdir Azevedo o cavaquinho se destacou, passando a ser o centro nas composições instrumentais como Pedacinhos do Céu e Brasileirinho, esse só lançado em 1949, com grande sucesso na voz da cantora Carmen Miranda. As bandas militares, que recém-criadas, abrigavam elementos da nova classe média, egressos dos campos de batalha e que muitos se identificaram com o novo formato interpretativo. Anacleto de Medeiros criou a Banda do Arsenal de Guerra e a Sociedade Recreio Musical Paquetaense, se destacando com suas composições, sejam quadrilhas, polcas, tangos, machiches, xotes, marchas e chorinhos. Otaviano Plácido Pitanga foi outro ex-combatente da Segunda Grande Guerra, que colocou o clarinete em evidência devido ao seu grande virtuosismo. Mas sem dúvida foi com Ademilde Fonseca, que a predominância instrumental do chorinho ganhou uma voz representativa.
A composição Tico-Tico no Farelo, depois chamada Tico-Tico no Fubá, composta por Zequinha de Abreu, em 1917, ganhou na voz de Ademilde a velocidade e clareza articular necessárias para tornar o chorinho não apenas instrumental. Na sua voz tornaram-se grande sucesso as músicas Urubu Malandro, Apanhei-te Cavaquinho, Noites Cariocas, entre outras. O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Já consolidado como ritmo popular brasileiro, evidente era a união com o jazz norte-americano. As big bands em pleno sucesso no cenário mundial do entretenimento, principalmente nos Estados Unidos da América, e no Brasil não foi diferente. Muitas boas iniciativas orquestrais assim se mostraram, colocando o chorinho e o samba em grande evidência no cenário internacional. O paraibano Severino Araújo, que de integrante da Orquestra Tabajara do maestro Olegário de Luna Freire, assumiu, com a morte do maestro, sua liderança em 1944, e a convite de Assis Chateaubriand transferiu-se com a orquestra para o Rio de Janeiro. Tamanho sucesso, atingiu em 1988 a incrível marca de 14.000 apresentações na regência à frente da orquestra. Coreograficamente o chorinho, como na maioria das danças populares, não apresenta tamanho sucesso quanto à musicalidade. Suas coreografias são herdadas do machixe, do lundu e da polca, com grande ênfase na improvisação reforçada pelo contato peito a peito, com formato arredondado. Com a exigência de grande habilidade individual dos praticantes, fica muito reduzida a espontaneidade dos praticantes, fazendo necessária para sua preservação uma dinâmica de ensino para a manutenção do formato coreográfico original. Nessa iniciativa, alguns educadores organizam oficinas temáticas para a manutenção do formato original e suas variações, aguçando a criatividade positiva dos agentes rítmicos. Algo muito importante para abordar reside na semelhança e aproximação do chorinho no Rio de Janeiro, com o tango milonga em Buenos Aires, na Argentina. Ambos de forte e radical influência afro-herdada, conseguiram reverter um quadro desfavorável para um promissor futuro, através de diferentes comportamentos, nas suas propriedades e semelhanças. No início de ambos, seja no Porto Madeiro ou na pequena África, a proibição, marginalização, ocultamento ou branqueamento dos seus representantes eram as táticas. Para os compadritos milongueiros, que tiveram maior presença da cultura francesa no seu território, suficiente foi ir a Paris e retornar com reconhecimento internacional do seu valor foi fundamental. Daí em diante o tango foi aceito como ritmo socialmente representativo. Já para os malandros cariocas a resiliência e adaptação local muito contribuiu para a aceitação. A influência indireta da cultura francesa chegou através do jazz proveniente da cidade de Nova Orleans no estado da Louisiana, que esteve sob domínio francês até 1803, quando foi vendido aos Estados Unidos da América. Mas só teve efetiva aceitação internacional quando seu antecessor, o machixe, foi levado a Paris pelo dançarino Antônio Lopes de Amorim Diniz, o Duque, recebendo de lá a polidez social preconizada pela cultura europeia na forma de dançar. Assim, sempre que possíveis ações de iniciativas culturais são realizadas entre ambas as nações hermanas. No Rio, o evento Rio Tango Festival, idealizado e criado pelo argentino Américo Del Rio, estando a exato na sua 20ª edição, que durante todo esse período aproximou as duas nações, seja com dança, aulas, shows, palestras nos diferentes bairros do Rio através da criação dos seus núcleos de tango. Nas diferentes edições do evento, a interação entre o chorinho e o tango sempre foi uma constante, incluindo aulas comparativas de como ambos atuam nos corpos dançantes e suas coreografias afins. As heranças afrodescendentes entre milonga e chorinho criam nos praticantes um singular interesse pelos dois gêneros, fazendo com que o intercâmbio entre Rio e Buenos Aires se intensifique cada vez mais.
Outras iniciativas partem dos tangueiros cariocas, como o mestre Jorge Paulo, que criou, dentre muitos eventos, o encontro do tango argentino com o chorinho, o Tanguito Brasileiro, realizado na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. No subúrbio da Zona Oeste, o Estúdio de Danças e Artes Bangu criou o evento Malandros e Compadritos, em 4 edições, que conseguiu reunir tangueiros e sambistas no mesmo ambiente, sem competição direta, mas com grande oportunidade de exaltar a irmandade e convergência entre os ritmos símbolos das nações amigas. Nos momentos mais recentes, outras iniciativas vêm surgindo, seja no resgate coreográfico com vídeos dos precursores rítmicos, seja com literatura ou memoriais que começam a surgir para abrigar o acervo deixado pelos construtores da nossa cultura popular, o samba. Você encontrará esse tema desenvolvido e creditado no nosso livro Caminhos do Samba Carioca, segunda edição ampliada e revisada, 2024. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, um like e convide os amigos afins.